como tema, eu coloquei o que devo fazer para ter um ano abençoado. E os louvores que ministraram aqui foi sobre bênção, sobre, né? E eu não tinha combinado nada com eles, mas tudo se encaixou naquilo que Deus quer hoje para nossas vidas, né? E o pastor Edson, eu só disse a ele o hino que eu queria, mais ou menos o tema, e ele ministrou essa música aqui, onde nós vamos cantar. Mas o que eu devo fazer para ter um ano abençoado? Eu acho que esse ano, o que surgiu de mensagem, eu recebi, eu acho que você também passou, né? Abençoando que você tenha um ano próspero e abençoado. Foi mais que a gente desejou, né? Não só aqui no Brasil, mas nas nações aí também. Foi desejado por muitas pessoas. Para que você possa ter um ano próspero e abençoado, né? Você recebeu várias mensagens assim. Mas o que eu devo fazer para que esse ano possa ser abençoado? E eu gostaria de ler com você o Salmo 16, versículo 8. É um versículo, é só esse versículo que a gente vai ler. É só o 8. Mas nós vamos tirar dele 3 conselhos que o salmista deixou aqui nesse salmo. E além de deixar no último conselho, ele dá o resultado daquilo que a gente vai fazer. Daquilo que a gente vai fazer. Então o Salmo 16, versículo 8, ele diz o quê? Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha direita e não serei abalado. Eu gostaria que a igreja lesse comigo. A tradução ali está diferente, mas pode ler naquela tradução. Vamos lá? Continuamente diante de mim, por isso Ele está à minha direita, nunca vacilarei. Na tradução NVI tenho sempre o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. E a pergunta que eu faço a você: o salmista, ele escreve esse salmo, mas ele salmo com uma convicção tão grande, da certeza que ele diz que eu tenho o Senhor continuamente, sempre. E muitas vezes, amado, nós temos abandonado o Senhor. Quantas pessoas esse ano têm abandonado o Senhor? Porque não tem o Senhor com ele continuamente. E a primeira coisa que ele coloca aqui, ele diz, que eu quero ver com você: tem o Senhor sempre diante de mim. O que o salmista quer dizer? Sempre eu tenho o Senhor diante de mim, sempre. Ele fez essa colocação com uma convicção muito grande. Ele quer colocar isso diante da igreja, diante das pessoas. A vida deles, ele colocou isso. Será que eu posso dizer hoje, será que você pode dizer hoje, com essa mesma convicção: eu tenho o Senhor diante de mim, eu tenho o Senhor diante de mim? Você tem essa convicção? Você tem essa convicção do mesmo que o salmista falou? O Senhor faz parte da sua vida? Talvez essa pergunta é para mim e para você: será que o Senhor faz parte da minha vida? Será que o Senhor está fazendo parte da sua vida? Nessa vida que eu estou levando? Nessa maneira que eu estou me comportando aí fora? Nas amizades que eu estou me envolvendo aí fora? Será que eu posso dizer: eu tenho o Senhor diante de mim? Assim como o salmista falou aqui, nesse salmo tão abençoado e tremendo, ele falou com toda convicção, com toda certeza: eu tenho o Senhor diante de mim, amado. E talvez essa pergunta seja talvez impactante para mim, para a sua vida: será que eu tenho o Senhor diante de mim? Será que as pessoas, eu possa passar e dizer: aquele vai um homem de Deus? Aquele vai uma mulher de Deus?
Você sabe da história de Eliseu, que é no capítulo 2 de 2 Reis, quando ele passa, ele vai a Sunem, e ali tem uma mulher sunamita, o texto não fala o nome dela, mas ela disse, ela conversa com o marido dela, estava ali em família, reunida em família, igreja, e ela diz, ali vai um homem de Deus. Ela olha para o profeta e diz, ali vai o homem de Deus. Ela teve uma convicção, porque ela viu um homem de Deus, amado. Será que o mundo lá fora está me vendo como um homem de Deus? Será que o mundo lá fora está vendo você como uma mulher de Deus? Ou eu estou mais parecendo com o mundo lá fora, com a imundice desse mundo lá fora? Eu estou querendo viver uma vida moderna, porque a minha vida hoje está moderna, igual o mundo lá fora. Foi isso que Deus colocou na vida, pastor Salvinho. Você encontra Deus colocado e você, a partir de hoje, você tem uma vida moderna, porque você vive nesse mundo. Foi isso que a Bíblia diz? Não. Nós temos que se parecer com Cristo, amado. E quando o profeta anda, quando o profeta e caminha, ele vai na cidade e aquela mulher diz, esse homem é de Deus. Porque as atitudes dele, o comportamento dele declarava isso, amado. E a primeira coisa aqui que o salmista coloca assim, eu tenho posto o Senhor diante de mim. O que é que você tem posto diante de você, amado? Nós estamos iniciando um ano, e nós queremos um ano abençoado para a nossa vida, para a nossa casa, mas como é que eu tenho colocado minha vida? Será que o Senhor faz parte disso? Será que o Senhor faz parte desse cronograma? Porque quando chega no final do ano, início do outro, a gente faz um cronograma. A gente faz um cronograma de tudo que a gente quer, desejado para esse próximo ano e que a gente vai fazer. Será que o Senhor está encaixado nesse cronograma? Mas o salmista disse, eu tenho o Senhor posto diante de mim. Será que eu tenho honrado o Senhor como deveria ter honrado? Com meus pensamentos? Porque aqui muitas vezes, não pense em você, de eu vir à igreja todos os domingos, ou todos os cultos. Tem pessoas que podem vir todos os domingos à igreja, mas está longe diante de Deus. Sabia disso? Tem pessoas muitas vezes que estão aqui dentro do culto, mas as atitudes, o seu comportamento não correspondem com aquilo que Deus quer. E você não pode dizer, eu tenho o Senhor diante de mim, como o salmista declarou, com uma convicção tão grande, amado. E eu preciso dizer isso, porque muitas vezes eu sou vergonhoso lá na minha vizinhança, porque na igreja eu sou uma coisa, mas na minha vizinhança eu sou outra. Como é que eu digo que tem o Senhor diante de mim? Porque você não deu tanto testemunho lá fora. E o salmista falou com essa convicção tão grande, amado, nessa noite. E eu quero iniciar o ano confrontando você, confrontando a minha vida e pensando nisso. Será que eu tenho o Senhor diante de mim? Mas dá tempo. Há tempo de eu corrigir isso que está errado na minha casa, na minha família. Eu não sei se você se reúne com a sua família para fazer o culto doméstico. Eu fiz o último culto doméstico, eu, minha esposa e meu filho. E no primeiro culto doméstico desse ano, a gente se reuniu. E a Andréa convidou duas convidadas especiais, que foi a minha nora e meu filho, Juan. E ela convidou Juan e Gisele para participar do primeiro culto doméstico conosco em casa. Quando eu chego, ela já tinha lá programado, tinha avisado. E depois eles chegaram, os dois. Juan chegou do trabalho, foi tomar um banho. E vieram e a gente fizemos um culto e adoramos a Deus junto, amado. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso de orar junto, de ler a Bíblia junto, de orar, de conversar, dialogar da palavra de Deus, de falar como Deus é fiel para conosco, amado. Com a nossa casa, com a nossa família. Como Deus é fiel, nós precisamos, amado, consagrar nossas vidas e dizer, eu tenho o Senhor posto diante de mim. Mesmo que seja você e seu esposo só, em casa, mas faça. Reúne seus filhos, amado. Ore ao Senhor junto em família. Busque e adore ao Senhor. Eu não vou nem perguntar quem faz o culto doméstico aqui. Eu não quero constranger ninguém aqui nessa noite. Mas eu já realizei o primeiro culto doméstico de adoração a Deus, amado. E eu preciso melhorar, eu preciso buscar mais a Deus, assim como o pastor Salve falou amanhã, na oração de amanhã. Nós precisamos adorar e buscar a Deus, amado, porque nós buscamos a Deus tão pouco.
Nós oramos tão pouco do Senhor. Nós se aproximamos de Deus tão pouco, amado, tão pouco se aproximamos de Deus. Agora no dia, acho que é 20, inicia o congresso de intercessão, né? Aproveite esse momento para estar vindo interceder. Porque a intercessão é um momento de oração a Deus. E eu preciso orar mais por minha família, amado. Eu preciso orar mais. Eu preciso me aproximar mais de Deus. O que o salmista quer dizer? Nós precisamos de um relacionamento, amado. Não busca o relacionamento lá fora, não. Busca o meu relacionamento. O salmista diz: o meu relacionamento é com Deus, porque eu tenho o Senhor diante de mim. Ele buscou naquele momento, o salmista buscou um relacionamento com Deus. É isso que eu quero que você entenda. Nós precisamos buscar um relacionamento com Deus. E qual o relacionamento que eu, que você, ou que a minha casa está buscando lá fora, amado? Qual o relacionamento que ele está buscando? Qual o relacionamento de amizade que está buscando lá fora? Nós precisamos despertar jovens, adolescentes. Nós precisamos despertar. Vamos parar de brincar. Porque não dá mais tempo de brincar, pastor Salvio. Não dá tempo mais de brincar, porque qualquer momento que a gente piscar o olho aqui, Deus vai buscar a sua igreja. E se a gente não estiver preparado com o salmista ali, eu tenho o Senhor diante de mim, você não vai subir não, amado. Você não vai subir não. Então nós temos que parar de brincar, de buscar um culto que seja sensível à minha vontade. Porque muitas vezes a gente quer buscar um pregador que seja sensível à minha vontade, que seja sensível a mim, quer buscar um culto, uma programação que seja sensível a mim, porque se não for, está aqui, ó, cadeira vazia, eu não venho. Eu não venho, amado. Como é que essa pessoa vai dizer, eu tenho o Senhor diante de mim, porque está negligenciando, está deixando o Senhor de lado, está dando outra prioridade? Como é que você diz que tem o Senhor diante de você, e qual a tua prioridade? Qual a minha prioridade, igreja? Qual a minha prioridade? Nós precisamos, amado, se aproximar mais de Deus. Que esse ano de 2024 possa me despertar a você e a sua família de se aproximar mais de Deus. E parar de brincar, de parar de brincadeira, amado, de nos aproximar de Deus, de parar de reclamar, mas de adorar o Senhor, de parar de buscar as coisas que me satisfaça, e buscar as coisas que adorem ao Senhor, que agradem ao Senhor. A segunda coisa que o salmista coloca aqui no Salmo, ele diz primeiro, tenho posto o Senhor continuamente, que é diante de mim. A outra coisa ele coloca assim, porque o Senhor está à minha, o Senhor está à minha, o que o salmista quer dizer? Tenho o Senhor no lugar de honra. Quando a Bíblia fala em direita, amado, direita é um lugar de privilégio. É um lugar de honra, porque Deus nos coloca no lugar de honra, você sabia disso? E qual o lugar? O salmista diz, eu tenho o Senhor posto de mim. Muitas vezes diz que tem o Senhor dentro com você. Mas qual o lugar que você tem colocado Deus? Qual o lugar que eu tenho colocado Deus? O salmista diz, eu tenho posto o Senhor à minha direita. Direita quer dizer lugar de honra, de privilégio. Eu gostaria de ler com vocês aqui Mateus, coloca aí, Mateus 25, 34. Gostaria que a igreja lesse. Mateus 20, está aqui na tela, NVI. Na tradução NVI. Vamos ler? Amém? Deus diz, aquele que estiver à minha direita, Deus nos coloca no lugar de honra, amado.
de privilégio, e você vai continuar com o que tiver à esquerda. Se o apóstolo estivesse aqui, mas olha, irmão, tem que ter a direita, não a esquerda, se o apóstolo estivesse aqui, né? Então, mas se você quiser continuar lendo esse capítulo, você vai ver o que é que diz quem tiver à sua esquerda. Mas ele, se quem tiver, Deus coloca no lugar de honra, mas e aonde a gente tem colocado Deus? Você tem honrado a Deus? Será que eu tenho honrado a Deus? Será que eu tenho honrado ao Senhor? Qual o lugar que eu tenho colocado? Eu disse primeiro, o salmista disse que eu tenho o Senhor diante de mim. O segundo, ele disse, eu tenho colocado o Senhor à minha direita. Ele disse, eu tenho colocado o Senhor no lugar de honra, de privilégio. O lugar principal é de Deus. O lugar principal na minha vida é de Deus, amado. Qual o lugar principal é na sua vida, amado? Qual o lugar que está tomando o lugar de Deus? É para a gente refletir nessa noite, para a gente pensar qual o lugar que eu estou colocando no lugar de Deus. Será que Deus está na minha vida no lugar de honra, de privilégio? Qual o lugar que eu tenho colocado Deus na minha vida? Qual o lugar que eu tenho colocado Deus na minha vida? Tenho o lugar de honra. O salmista, eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus, amado, para ser abençoado do ano de 2024. Você quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado, diga amém. Amém, amado. Diga mais forte, quem quer abençoado, diga amém. Então, o segundo passo é este. Você tem que colocar o Senhor no lugar de honra na tua vida. Qual o lugar que o Senhor está na tua vida? É para você refletir hoje, no primeiro culto da família, o primeiro domingo do ano. É para eu refletir. Qual o lugar que Deus está na minha vida? É lugar de honra? Será que o lugar que Deus está na minha vida é lugar de honra? Reflita sobre isso nessa noite. Qual o lugar que Deus tem colocado? Eu tenho me aproximado do Senhor? Ou tenho me aproximado de gente que tem me afastado de Deus? De conceito que não tem agradado a Deus? De atitude de pessoas que no lugar de me aproximar de Deus, elas têm me afastado de Deus? Tem me convidado para lugares que não agradam a Deus? Tem me levado por caminho que não agrada a Deus? Eu preciso me aproximar de Deus, amado. É quando aquela mulher olhou, voltando a Sunamita, no capítulo 2 de 2 Reis, no capítulo 4, quando ela olha para Eliseu, e ela via ali um homem de Deus. E eu gostaria de eu passar e as pessoas verem a minha vida, eu tenho que passar e as pessoas dizem, lá vai um homem de Deus. Porque dá testemunho, amado. Além de dar testemunho, essa pessoa eu tenho que colocar Deus como honra na minha vida, como privilégio na minha vida. Eu tenho que honrar o Senhor com tudo que eu tenho, com meus pensamentos, com minhas atitudes. Eu tenho que honrar o Senhor. Se meus pensamentos são um pensamento impuro, inadequado, eu tenho que, Senhor, me retira de mim, Senhor. Retira de mim, porque eu quero te honrar, Senhor, na minha vida, na minha mente, nos meus pensamentos, no meu ser, no meu andar, no meu caminhar, na minha família, onde quer que eu esteja, Senhor. Eu quero te honrar. O salmista disse, eu tenho posto o Senhor diante de mim. Se nós queremos ser um humano abençoado, amado, nós precisamos ter um lugar de privilégio do Senhor em nossas vidas. Porque o Senhor, como você leu Mateus ali, então o rei dirás aos que estás à sua direita, venha bendito de meu Pai, receberás como herança o reino de Deus, que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Quem está falando isso é Jesus. Quem declara essa palavra é Jesus. E Ele declara essa palavra, amado. Ele nos coloca em lugar de honra. Quando eu falei, família abençoada do Senhor, quando eu digo a você, eu chego aqui e digo, graça e paz, família abençoada, ele diz, é palavra do Senhor, amado. Porque a palavra do Senhor diz que nós seremos nações, nós seremos gerações reconhecidas, família reconhecida, como família bendita do Senhor em todas as nações, amado. Em todas as nações. E nós precisamos, amado, ter esses 2 pontos que foi colocado aqui. Tenho posto o Senhor diante de mim. Sempre. E tenho o Senhor no lugar de honra em minha vida, à minha direita. E o terceiro ponto, amado, que eu gostaria de ver com vocês nessa noite, refletindo. Eu gostaria de ler o ponto e perguntar a você,
se você tem intimidade com Deus. Você tem intimidade com Deus? Em que você está buscando intimidade? A intimidade com Deus é para aquele que o teme. A intimidade com Deus é para aqueles que o temem. Porque aqueles que são rebeldes não querem intimidade com Deus, não. Pelo contrário, estão revoltados, dizem que estão revoltados com a palavra, e começa a falar, um mundo nojento, começa a se envolver no mundo aí, na carniça. Sabe o que? Você já viu um urubu quando vê a carniça? Tem muitas pessoas que estão afastadas do evangelho assim, se envolvendo na carniça. E eu conheço pessoas assim. Está vivendo na carniça, conheceu a palavra e veio a vida da palavra, conheceu a palavra. E teve pessoas que diziam, esse homem é conhecedor da palavra. Isso é não. Esse homem é conhecedor da palavra. Isso é não. Porque se ele fosse conhecedor da palavra, o pastor Salvio, ele não estava desviado, não. Se ele fosse conhecedor da palavra de Deus, ele não estava desviado. Desde 88 eu me converti, amado. Eu já me balancei, a avó de... A mãe de lá está aí. Eu me balancei muitas vezes, eu me converti em 88. Faz muito tempo, não faz? Mais de 30 anos. Desde 88 eu me balancei várias vezes, mas eu não quis, sabe por quê? Eu preferi servir a Deus. Em tudo que eu fazia, eu disse, Senhor, eu te sirvo, porque eu preciso de Ti, porque sem a Tua presença em minhas vidas, Senhor, eu não sou nada. Porque se eu te feito a vontade, talvez até de alguns da minha família, ou de algumas pessoas que estavam ao meu lado, eu estava no mundo de carniça hoje, amado. Mas eu preferi fazer a vontade de Deus. Eu preferi entregar minha vida a Deus. Porque se eu fosse olhar para as pessoas que estavam ao meu lado, para alguma atitude de alguns irmãos, de algumas igrejas, eu tinha me desviado, amado, mas eu não. Eu olhei para Cristo. E nós, igreja, precisamos olhar para Cristo. Que esse 2024 você possa olhar para Cristo, para Ele. E não fingir que nós tememos ao Senhor, porque tem muitas pessoas que fingem que temem ao Senhor. Finge que quando está na igreja, finge que teme ao Senhor, mas sua vida lá fora é uma vida totalmente contrária àquilo que Deus quer. Porque finge temer ao Senhor. E nós precisamos, amado, ser verdadeiro com o Senhor. O terceiro ponto que o salmista coloca aqui, está já no finalzinho do versículo, que ele diz, não serei, o quê? Abalado. Ele fez, não serei abalado. Primeiro eu disse, ele tem o Senhor continuamente diante de mim. Se ele pôs o Senhor à sua direita, e ele coloca aqui, você precisa, amado, eu preciso, você precisa confiar em Deus. Não, porque os problemas virão. O salmista diz aqui, ele não está isento dos problemas, das dificuldades que ele tem enfrentado, mas os problemas virão. Mas precisamos confiar em Deus. Porque eu não vou dizer a você que 2024, você não vai ter problema não, você não vai ter problema, dificuldade, você não vai passar por situação difícil, você vai passar. Mas o que eu somente coloquei, se ele tem Deus diante dele, continuamente, se ele tem o Senhor à sua direita, lugar de honra, ele fala, eu não serei abalado, porque ele confia em quem? Em Deus. Em quem você tem confiado? Nas suas próprias forças? O que nós temos que confiar? No nosso dinheiro? Nos nossos amigos? Em quem você tem confiado? Porque você está com medo? Porque você está tremendo? Em quem você tem confiado? Nós precisamos adorar e declarar a palavra do Senhor. Teve um momento na vida do rei Davi, em que ele enfrentou uma situação assim. Ele sentiu nesse momento que ele se angustiado, mas ele se fortaleceu no Senhor. É isso que eu preciso, começar o ano de 2024, fortalecendo a minha vida no Senhor, porque as dificuldades nós vamos passar, mas eu não vou ser abalado. Você não vai tremer,
você não vai cambalear. As dificuldades virão, você não vai escorregar. Você vai permanecer ali, amado, por mais que seja um momento difícil que passaremos em 2024, mas no final do ano você vai dizer, eu tive um ano abençoado pelo Senhor, amado. Porque tem muitas pessoas que se enganam, eu tive um ano abençoado, está numa vida nojenta e consegue algumas coisas e diz assim, o Senhor me abençoou, não, amado. Não abençoou não, porque o Senhor só abençoa aqueles que o temem, aquele que o busca, aquele que o adora. Você talvez consiga, você tenha talvez momentos felizes na sua vida por alguma coisa que eu consegui. E muitas vezes a gente quer colocar assim que a gente foi abençoado pelo Senhor. A gente tem uma atitude errada muitas vezes e a gente coloca assim, eu fui abençoado pelo Senhor. Não. A intimidade do Senhor é para aquele que o teme. Se você teme ao Senhor, se você o busca, se você o adora, amado. É isso que precisamos ver nessa noite e refletir nessa noite. Deus está ao nosso lado. Deus precisa estar ao nosso lado, Deus precisa ser honrado. Ele nos dará condições, amado. Ele nos dará condições para vencer os momentos difíceis das nossas vidas. Ele nos dará condições, porque momentos difíceis você vai passar em tua casa, no teu trabalho, de que, amado, mas eu preciso fazer a minha parte. Você diz que quer ser um ano abençoado, você quer abençoar no seu trabalho, e muitas vezes no seu trabalho, você tem um horário de chegar, e você só chega atrasado, você não cumpre o seu horário. Como é que você quer ser abençoado no trabalho? Como é que Deus quer que você se abençoe no trabalho? Porque se você não faz a sua parte, Deus vai fazer a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha parte. Como é que você quer ser abençoado na escola? Que você se ajuda com os coleguinhas lá na escola, quem está estudando ainda, e começa a não prestar atenção na aula, o professor falando, e você está lá atrás conversando, brincando, às vezes jogando papelzinho no outro e outro, jogando papelzinho, você não presta atenção, e você quer passar de ano, e eu quero um ano abençoado. Como é que você quer ser um ano abençoado desse jeito, amado? Se você não faz a sua parte, e quer que Deus faça a parte dele. Como é que você quer ser abençoado na sua casa, se você na sua casa não tem honrado ao Senhor? Você tem negligenciado a primeira coisa, de fazer o culto doméstico, você não tem feito, você não tem orado junto com sua família, você não tem reunido seus filhos para orar, e você quer que Deus abençoe? Como é que você quer que Deus abençoe a tua família se você não tem orado por ela? Como é que você quer que Deus abençoe o seu relacionamento, que o que passa no teu pensamento é só pensamento de infidelidade, pensamentos maldosos? Você fica só com coleguinhas conversando sobre fidelidade, você está ali naquele meio conversando, onde você muitas vezes, no lugar de dar uma palavra de Deus, você incentiva a infidelidade daquele casal, daquela pessoa. Como é que você diz que tem Deus diante de você continuamente? Que você tem Deus no lugar de honra, que as atitudes que você tem demonstrado, que eu tenho demonstrado, não corresponde com aquilo que Deus quer, que a palavra de Deus quer para a minha vida? Como é que eu posso dizer que eu tenho Deus? Como é que eu quero um ano abençoado, que a minha atitude não corresponde com tudo isso, amado? Na faculdade, aquele que está na faculdade, como é que você tem se comportado na faculdade? Diante dos colegas que têm falado, negligenciado, falado de Deus, falado de Jesus, falado dos evangelhos, como é que eu tenho me comportado? Eu tenho me escondido na faculdade? Como é que eu tenho me comportado na faculdade, amado? Eu tenho participado daquela rodinha? Ou eu tenho dito, eu tenho o Senhor diante de mim, eu tenho me escondido, porque muitos deles estão ali, eu não quero que... Eu me sinto vergonha de estar ali no meio da faculdade, no meio dos meus colegas, porque eles estão falando, e eu fico me escondido ali, eu fico escondido ali naquele meio. Ou você fala, eu sou cristão, você diz, eu tenho o Senhor diante de mim, eu tenho o Senhor diante do Senhor, é meu, a minha atitude,
Você tem dado testemunho, amado. O que o salmista quer dizer, eu preciso dar testemunho. 2024 tem que ser diferente na minha vida. Se 2023 foi ruim, você não deu um bom testemunho, mas esse 2024, eu preciso dar testemunho. Eu preciso dar testemunho, amado. Nós temos uma oportunidade ainda em 2024, não sei até quando, mas nós temos essa oportunidade, você tem a oportunidade de rever os meus conceitos, de você rever os seus conceitos, o que vocês têm feito, e de honrar o Senhor. Faça a sua parte, que o Senhor fará a parte dele. Amém? Eu convido a você a se colocar de pé nesse momento.